crianças do orfanato viram o jogo! Desmascaram Zuma! Após Felícia descobrir o plano da megera de separar Candinho e Samir novamente, Zuma acreditará que finalmente venceu Candinho ao conquistar o documento que oficializa a adoção de Samir. Mas o que Zuma nem imagina é que esse mesmo documento se tornará sua maior fraqueza. A adoção só será concedida depois que Samir for obrigado a mentir para a juíza. Mas um detalhe explosivo vai acabar com a mentirosa. Enquanto Candinho mobiliza a cidade em um apelo emocionante no rádio, as crianças do orfanato resolvem agir por conta própria, lideradas por Aladim, Simba e Felícia. Zuma estará convencida de que, finalmente, terá vencido a guerra contra Candinho. A vilã surgirá radiante, segurando nas mãos o documento que oficializará a adoção de Samir, certa de que está a um passo de arrancar o menino dos braços do verdadeiro pai. Com um sorriso venenoso no rosto, ela não esconderá a soberba. Agora é oficial! Samir é meu por lei! Quero ver aquele caipira provar qualquer coisa! Zenaide ao lado baterá palmas, impressionada com a crueldade da patroa. Dessa vez a senhora foi longe demais, mas tenho que admitir, foi genial. Zuma gargalhará alto, cheia de desprezo. Genial não, foi necessário. Candinho sempre teve sorte demais. Hoje, finalmente, o destino resolveu me favorecer. Em um ato de pura perversidade, a vilã cometerá uma crueldade. Diante de Zenaide, ela rasgará e depois queimará a certidão de batismo original de Samir. Sem esse papelzinho ridículo, aquele caipira nunca mais vai provar que é pai de ninguém. Zenaide hesitará, assustada. Mas, e se isso der problema? Zuma erguerá o queixo arrogante. Problema para quem? Para mim não. Justiça só funciona para quem manda. Enquanto Zuma comemora, Candinho estará vivendo dias difíceis. O caipira estará concentrado na reconstrução da fábrica de biscoitos, tentando se reerguer depois de tantos golpes, quando será surpreendido pela notícia da adoção. Celso entrará aflito. Candinho, você precisa sabe, Zuma conseguiu um documento da justiça. Ela diz que agora Samir é filho dela. Candinho ficará paralisado, o olhar marejado. Não pode ser, não pode. Samir é meu filho. Eu sinto isso aqui no peito. Araújo tentará manter a calma. Calma, Candinho. Ainda há caminhos legais. Nada está perdido. Com o coração apertado, mas sem perder a esperança, Candinho tomará uma atitude que emocionará a cidade inteira. Com a ajuda de Celso e Araújo, ele irá até a rádio fazer um apelo ao vivo. Diante do microfone, a voz do caipira tremerá. Eu não sei falar bonito, mas sei amar. Samir é meu filho. Se alguém tiver alguma verdade para contar, me ajude. O apelo tocará fundo a população, criando comoção. Mas longe dali, Zuma nem imaginará que sua vitória está prestes a virar pó. O detalhe que ela ignorará será fatal. A adoção só terá sido concedida porque Samir foi obrigado a mentir para a juíza. E quem saberá disso melhor do que as próprias crianças do orfanato? Aladim, o único que sabe ler, reunirá os amigos em segredo. Se esse papel diz que Samir não tem pai, então esse papel está mentindo. Simba cerrará os punhos. A gente não pode deixar a Dona Zuma ganhar de novo. Felícia, com os olhos cheios de coragem, completará. Ela faz maldade todo dia. Hoje é a nossa vez de proteger o Samir. As crianças decidirão agir. Em silêncio, com cuidado e união, elas conseguirão se infiltrar no quarto de Zuma e esconder o documento de adoção em um lugar inesperado. Pouco tempo depois, Zuma entrará no cômodo triunfante, pronta para admirar novamente sua conquista. Mas, ao abrir a gaveta, ficará em choque. Onde está? Cadê o documento? Ela revirará tudo, nervosa, começando a perder o controle. Zenaide, venha aqui agora! Zenaide surgirá assustada. O que foi, patroinha? O papel sumiu! Aquele documento maldito sumiu!
Zuma começará a gritar completamente fora de si. Isso só pode ser coisa daquelas pestes, daqueles fedelhos ingratos. Furiosa, ela reunirá as crianças do orfanato e partirá para a humilhação, tentando intimidá-las. Quem foi o desgraçado que mexeu nas minhas coisas? Fale agora ou vai todo mundo sofrer? As crianças se entreolharão firmes. Aladim dará um passo à frente. Nós não sabe de nada. Zuma rirá com desprezo. Ah, não sabe? Pois eu sei muito bem como fazer criança falar. Mesmo sob pressão, nenhuma delas cederá. Simba cruzará os braços. O documento pode até sumir, mas a verdade não. Zuma ficará ainda mais descontrolada. Vocês vão pagar por isso, todos! Felícia, pequena, mas corajosa, soltará a frase que humilhará a vilã. Quem vai pagar é a senhora, porque maldade sempre volta. Do outro lado, Candinho sentirá que algo mudou. Um pressentimento bom tomará conta do seu coração. Samir vai voltar para mim. Eu sei. O clima ficará pesado no orfanato. Desde o sumiço do documento, Zuma andará de um lado para o outro como um bicho enjaulado, roendo as unhas e descontando sua fúria em todos. Zenaide tentará acalmá-la, em vão. Talvez tenha sido só um engano, Dona Zuma. Quem sabe a senhora guardou em outro lugar. Engano coisa nenhuma, eu nunca erro! Aqueles pestinhas estão me desafiando! Mas o que Zuma não saberá é que, longe dali, o castelo de mentiras começará a ruir. Araújo entrará apressado no escritório da juíza responsável pelo caso de Samir, levando novos documentos e, principalmente, uma dúvida grave. A adoção foi concedida com base em informações incompletas. A juíza franzirá a testa. Explique melhor, doutor Araújo. Araújo respirará fundo. O menino foi enganado, mas surgiram indícios fortes de que isso não é verdade. Há testemunhas, registros e um possível vínculo biológico com Candinho. A expressão da juíza mudará imediatamente. Se houve omissão ou indução à mentira, o processo inteiro pode ser anulado. Enquanto isso, Candinho aguardará do lado de fora, nervoso, segurando o chapéu contra o peito. Eu só quero falar a verdade. Só isso. Quando for chamado, ele entrará tímido, mas determinado. Doutora, eu não sei ler direito, mas sei quando um fio é meu. Eu nunca abandonei o Samir, ele foi roubado de mim. A suspeita se confirmará. A juíza decidirá ouvir Samir novamente. Desta vez, longe da influência da vilã. No orfanato, Zuma será pega de surpresa quando um oficial de justiça aparecer. Dona Zuma, a senhora está intimada. Precisamos ouvir a criança novamente. Zuma tentará disfarçar, forçando um sorriso. Claro, a justiça sempre pode contar comigo. Mas assim que o homem sair, ela perderá o controle. Essa gente quer me passar para trás! Eu sabia! Zenaide arregalará os olhos. E se o Samir falar demais? Zuma apertará o braço da comparsa. Ele não vai falar nada. Eu cuido disso. Só que dessa vez, Zuma não terá poder nenhum. Na sala da juíza, Samir estará sentado, nervoso. Candinho aguardará do lado de fora, rezando baixinho. Meu Deus, ajuda nós! A juíza falará com voz firme e acolhedora. Samir, desta vez você não está em apuros. Quero apenas que diga a verdade. O menino abaixará a cabeça, as mãos tremendo. Eu menti. O silêncio será absoluto. Mentiu por quê? Os olhos de Samir se encherão de lágrimas. Porque Dona Zuma mandou. Ela disse que se eu falasse do meu pai, ele nunca mais ia me ver. A bomba estará lançada. Ela o obrigou a mentir? Samir assentirá. Sim. Do lado de fora, Candinho ouvirá o choro do menino e sentirá o coração apertar. É meu filho, sempre foi. A juíza encerrará a audiência com um semblante sério. A adoção está suspensa imediatamente. Quando Zuma receber a notícia, surtará. Isso é um absurdo! Eu fui enganada!
Araújo rebaterá, frio. Na verdade, quem enganou a justiça foi a senhora. Zulma tentará se defender. Eu só quis proteger a criança. A juíza será implacável. Proteger não é obrigar a mentir. Isso é crime. As crianças do orfanato assistirão à cena à distância. Aladim cochichará. A verdade sempre aparece. Picolé completará. E agora ela está perdida. Felícia sorrirá, aliviada. O Samir vai ficar com quem ama ele de verdade. Zulma, acuada, ainda tentará humilhar Candinho. Você não passa de um caipira ignorante. Nunca vai saber criar uma criança. Gostou dessa notícia? Qual é o castigo que Zulma merece? Qual é a sua criança favorita da novela? Me diga de qual cidade você acompanha o nosso canal e fique comigo que temos mais notícias para você. Joia roubada salva a vida de Sandra, mas tudo tem um preço. A falsa baronesa vai ser desmascarada por Candinho e Dita. Ao verem o camafeu de Anastácia no hospital, o caipira acusa a falsa baronesa. Essa joia e da minha mãezinha, o que a senhora estava fazendo com o meu camafeu no pescoço? A verdade começará a se aproximar como uma sombra impossível de ignorar. Antes mesmo do hospital virar palco da fuga, uma descoberta chocante vai reacender um trauma do passado. Dita estará na cozinha de Candinho com as mãos trêmulas ao reconhecer algo que jamais esqueceria. O camafeu. Esse colar? Candinho, esse colar não pode existir. Candinho franzirá a testa. Uai, Dita. Esse trem era da mamãe Anastácia. O sangue sumirá do rosto dela. Eu vi esse camafeu no pescoço da mulher que se diz baronesa. A mesma mulher que tentou te matar. A mesma mulher por causa de quem eu quase perdi a vida. Candinho dará um passo para trás, em choque. Você está dizendo que... Dita respirará fundo, os olhos marejados. Só pode ser ela. A Sandra não morreu. Ela forjou a própria morte para fugir da polícia. Candinho cerrará os punhos. Então aquela cobra voltou. E ainda usando o nome da minha mãe. A lembrança do atentado virá como um soco. O tiro, o sangue, Dita ferida no chão, Sandra desaparecendo logo depois. Ela tentou me matar. E quase me matou junto. Agora entendo tudo. Enquanto isso, no hospital, o clima será de tensão absoluta. Sandra, disfarçada de baronesa, estará deitada no leito, fingindo fragilidade. Celso permanecerá ao lado, perturbado demais. Ela se jogou na frente de mim? Se não fosse ela, eu estaria morto. Estela observará tudo, incomodada. Não é normal alguém se sacrificar assim. Ainda mais alguém que diz não ter ligação nenhuma com você. Túlio concordará. Sério. E o ferimento não condiz com a trajetória do tiro. Ele pegará o camafeu danificado. Essa joia salvou sua vida. E essa joia não é qualquer joia. Sandra tentará manter a calma. É só uma lembrança. Estela se aproximará, incisiva. Uma lembrança que pertenceu a Anastácia. E que desapareceu depois da tentativa de assassinato do Candinho. O clima ficará pesado. Antes que Sandra responda, vozes exaltadas ecoarão pelo corredor. Ernesto e Celso surgirão discutindo, fora de controle. Você tentou me matar! Você passou dos limites, Ernesto! Ernesto perderá o filtro. Você sempre foi um obstáculo. Eu mandei acabar com você, sim! Celso gritará ferido. Se não fosse minha irmã, eu já estaria morto. Estela congelará. Irmã? Ernesto perceberá tarde demais o erro. Ela devia ter ficado morta, mas resolveu aparecer e estragar tudo. O silêncio cairá como uma bomba. Estela entrará no quarto atônita. Então é isso. A baronesa nunca existiu. Você é a Sandra, a mulher que forjou a própria morte. Sandra tentará se levantar. Eu fiz o que precisava para sobreviver. Estela rebaterá firme. Sobreviver destruindo vidas? Separando pessoas? Armando um beijo para acabar com o meu amor? Ela correrá até Túlio. Ela está viva. Tudo foi mentira. Túlio respirará fundo,
agora certo de tudo. Então minha demissão, minha humilhação, tudo foi armação. Enquanto isso, Candinho e Dita chegarão ao hospital determinados. Essa mulher tentou matar eu e agora vai responder por tudo. Sandra ouvirá passos, vozes, verá o cerco se fechar. Ernesto entrará no quarto às pressas. Não dá mais. Eles estão ligando os pontos. Sandra entrará em pânico. Eu não vou presa. Ernesto cerrará os dentes. Então foge. Agora, a fuga começará, mas o jogo mudará. Túlio e Estela já terão provas demais. Candinho e Dita trarão o passado à tona. E Ernesto, pela primeira vez, sentirá que tentou matar o homem errado. A verdade está vindo. E quando ela chegar, ninguém foge. A falsa baronesa estará encurralada. E o castelo de mentiras começará a ruir. O hospital entrará em estado de alerta. A notícia da fuga da falsa baronesa se espalhará como rastilho de pólvora, e cada corredor parecerá estreitar o caminho de Sandra. Do lado de fora do prédio, Candinho e Dita estarão chegando, decididos a não deixar a vilã escapar mais uma vez. Hoje, essa mulher não some. Ela já me fez sangrar uma vez. Não vai fazer de novo. Dita respirará fundo, sentindo o coração disparar. Ela tentou te matar. E tentou me matar também. Agora vai ter que encarar a verdade. Dentro do hospital, Túlio andará de um lado para o outro, tenso, enquanto Estela falará ao telefone com a polícia. Ela forjou a própria morte. Está usando identidade falsa. E acabou de fugir do hospital. Túlio fechará os olhos por um instante. Eu sabia. Tudo sempre apontou para ela. Estela segurará a mão dele. Agora ninguém vai dizer que você é culpado. A verdade está vindo. Enquanto isso, Sandra e Ernesto estarão no estacionamento, entrando no carro às pressas. Sandra arrancará o óculos escuro furiosa. Você deixou tudo sair do controle. Era para eu ser intocável. Ernesto baterá no volante. Você quis aparecer demais. Quis bancar heroína. Sandra rangerá os dentes. Eu salvei o Celso. Sem mim ele estava morto. Ernesto olhará para ela com desprezo. E agora vai acabar presa. Parabéns. O carro arrancará em alta velocidade. No banco de trás, Sandra começará a tremer, sentindo o peso das mentiras. Eles estão ligando tudo. O beijo, o camafeu, o passado. No hospital, Candinho surgirá no corredor como um furacão acompanhado de Dita. Ao ver Túlio e Estela, ele não perderá tempo. É ela. Eu tenho certeza. Aquela mulher é a Sandra. Túlio a sentirá. Ela se entregou sozinha. Só não esperava que o passado fosse bater na porta. Dita se aproximará de Estela, emocionada. Ela fingiu morrer depois de tentar matar o Candinho. Eu quase morri naquela noite. Tudo foi apagado porque ela sumiu. Estela engolirá seco. E reapareceu como baronesa. Rica, poderosa, intocável. Túlio falará firme. Não mais. Nesse momento, Celso aparecerá no corredor transtornado. Ao ver Candinho e Dita, ele congelará. O que vocês estão fazendo aqui? Candinho não aliviará. Viemos cobrar. A tua irmã destruiu a nossa vida. Celso arregalará os olhos. Vocês já sabem. Dita encarará o rapaz. Sabemos tudo. E agora você também vai ter que escolher um lado. Celso respirará fundo, derrotado. Eu fui manipulado. Ela sempre me controlou. Candinho apontará o dedo. E o Ernesto? Ele mandou te matar, não mandou? Celso fechará os olhos, vencido. Mandou. E não foi a primeira vez. Enquanto isso, Ernesto começará a sentir o cerco apertar. Seu nome está envolvido em tentativa de homicídio. Seu dinheiro está sendo investigado. Ernesto surtará. Isso é mentira. Ela é quem estragou tudo. Sandra o encarará, fria. Não joga a culpa em mim. Você sempre quis o poder.
Eu só fiz o trabalho sujo. O carro freará bruscamente ao ver uma viatura à frente. Ernesto tentará dar ré, mas outra viatura surgirá atrás. Sandra entrará em pânico. Não! Não pode acabar assim! No hospital, Túlio receberá uma ligação. Ele ouvirá por alguns segundos e sorrirá aliviado. Pegaram. Eles cercaram o carro. Estela levará a mão ao peito. Acabou. Candinho apertará os punhos. Agora ela vai responder por tudo. Corte rápido para Sandra sendo retirada do carro, algemada, gritando desesperada. Eu não vou voltar para a cadeia! Eu não vou! Ernesto será puxado logo atrás, humilhado, tentando manter a pose. Isso é um mal-entendido. O delegado será direto. Tentativa de homicídio. Falsidade ideológica. Associação criminosa. No hospital, Celso observará a cena da recepção, destruído. Eu perdi tudo. Túlio se aproximará. Você ainda pode fazer a coisa certa. Contar tudo. Celso engolirá seco. Eu vou falar. Chega de mentiras. Estela abraçará Túlio, emocionada. Eles tentaram destruir você, mas só fortaleceram a verdade. A câmera fechará em Sandra sendo levada, o olhar cheio de ódio. Isso não acabou! Mas o sorriso firme de Túlio e Estela mostrará que, desta vez, a justiça não vai falhar. Gostou dessa notícia? Qual é a nota que Candinho e Dita merece? Qual é o seu personagem favorito? Me diga de qual cidade você acompanha o nosso canal e fique comigo que temos mais notícias para você. Celso decide se entregar e destrói todos os vilões de uma só vez. A notícia que vai abalar a novela começa no instante em que Celso ficará sozinho, encarando o anel de noivado sobre a mesa. O silêncio será pesado. Nenhuma música, nenhum conforto. Apenas a certeza de que ele perdeu Estela para sempre. Celso respirará fundo, com os olhos marejados, e sussurrará, quase sem voz. Eu perdi tudo, o amor, a honra, e agora só me resta a verdade. O rompimento com Estela terá sido definitivo. A enfermeira terá escolhido Túlio, cansada das mentiras, das sombras e do passado sujo de Celso. Mais cedo, Estela terá sido dura, firme, sem espaço para desculpas. Eu não posso mais amar um homem que vive de mentira, Celso. Eu cansei de ter medo. Eu escolho o Túlio, com ele eu durmo em paz. Celso tentará segurar o braço dela, desesperado. Estela, pelo amor de Deus, eu posso mudar. Ela puxará o braço, firme. Mudar não apaga o que você fez. E eu não vou pagar pelos seus crimes. Quando a porta se fechar, Celso sentirá algo diferente. Não será só dor, será libertação misturada com culpa. E será ali que a virada começará. Horas depois, ele surgirá na delegacia, caminhando sozinho, sem advogado, sem máscara, sem aliados. O delegado levantará a cabeça, surpreso. Celso! Veio se denunciar ou veio inventar mais uma história? Celso sentará, sério, derrotado e, ao mesmo tempo, decidido. Eu vim contar tudo. Tudo o que eu sei e tudo o que eu fiz. O delegado trocará um olhar desconfiado com o escrivão. Então começa. Celso respirará fundo. O testamento de paixão é falso. O silêncio cairá como uma bomba. Ernesto não herdou nada legalmente. Aquele papel foi forjado. E eu sei quem ajudou ele. Minha irmã Sandra. O delegado se inclinará para frente, chocado. Você está dizendo que Ernesto roubou toda a herança? Celso assentirá. Sim, enganou Candinho. E riu da cara de todo mundo. A notícia começará a se espalhar como fogo. Ernesto estará em casa, tranquilo, quando a polícia bater à porta. Ele abrirá sorrindo, debochado. O que foi agora? Vieram pedir autógrafo? O delegado não sorrirá. Viemos falar sobre o testamento de paixão. O sorriso de Ernesto sumirá. Que história é essa? História falsa.
assim como o documento. Ernesto começará a gritar: "Isso é mentira! Eu sou o herdeiro!" Mas o delegado será seco. "O senhor está preso por falsidade ideológica e estelionato." Ernesto será algemado, berrando: "Celso, seu desgraçado! Eu vou te matar!" Enquanto isso, Celso continuará falando: "E não para por aí!" O delegado erguerá as sobrancelhas. "Tem mais?" Celso engolirá em seco. "Zulma!" O nome cairá pesado. Ela escondeu Samir, o filho de Candinho. Durante todos esses anos, no orfanato, o delegado ficará de pé. "Você está acusando uma diretora de orfanato?" Celso assentirá com os olhos cheios de lágrimas. "Eu vi, eu participei. E me calei. Zulma estará no orfanato quando os policiais chegarem. Ela tentará manter a pose, a falsa doçura." "O que significa isso, oficiais?" A resposta será dura. Significa que a senhora vai responder por sequestro e ocultação de menor. Zulma cairá sentada, gritando: "Celso, traidor!" A notícia se espalhará. Candinho ficará em choque ao descobrir a verdade sobre o filho. Meu Samir. Todo esse tempo. Mas Celso ainda não terá terminado. Olga também. O delegado fechará o punho. O que ela fez? O incêndio da fábrica de biscoito. Foi criminoso. Ela ajudou a provocar. A polícia correrá contra Olga, que tentará negar, mas as provas aparecerão. E então virá o golpe final. Celso fechará os olhos antes de dizer: "Minha irmã." "Sandra." O delegado arregalará os olhos. "A falsa baronesa?" Celso assentirá derrotado. Ela fingiu a própria morte. Criou outra identidade. Enganou todo mundo. A notícia cairá como uma bomba na cidade. Sandra, vestida como baronesa de Champs, brindará em um salão luxuoso quando ouvir sirenes. Tentará fugir, mas será cercada. "Acabou, Sandra." Ela berrará fora de si. "Celso fez isso por vingança. Ele é um fraco!" Mas o delegado será cruel. Fraco é quem finge morrer. Enquanto todos os vilões começam a cair um por um, Celso será levado para a cela. Pela primeira vez, ele não chorará de medo, mas de alívio. "Eu sei que vou pagar. Mas agora, meu coração está leve." E a notícia terminará com uma frase que deixará o público em choque. Celso estará preso, mas livre. Na delegacia, Celso permanecerá sentado na cela, olhando para o vazio quando o delegado se aproximará. "Você tem noção do que fez?" Celso levantará o olhar, calmo pela primeira vez em anos. "Tenho. E sei que não tem volta." Do outro lado da parede, Ernesto berrará, completamente descontrolado, algemado. "Eu quero falar com meu advogado. Isso tudo é armação." O delegado será ácido. A armação foi o testamento. E dessa vez, não tem escapatória. Ernesto rirá nervoso tentando bancar o debochado. "Vocês acham mesmo que aquele caipira do Candinho vai ficar com tudo?" A resposta virá como um tapa moral. Ele já ficou, porque a herança sempre foi dele. Ernesto sentirá o chão sumir. Pela primeira vez, a pose de malandro cairá. "Celso me traiu." O policial rebaterá sem piedade. "Traição é o que você fez com paixão." Enquanto isso, Candinho chegará à delegacia acompanhado de Samir. O menino estará nervoso, segurando forte a mão do pai. Candinho olhará para Ernesto com decepção profunda. "Você brincou com coisa séria, Ernesto." "Família não é brinquedo." Ernesto tentará debochar. "Agora virou pai exemplar?" Samir dará um passo à frente com coragem. "O senhor roubou minha vida." O silêncio será constrangedor. Ernesto não terá resposta. Em outra sala, Zulma chorará desesperada, tentando justificar o injustificável. "Eu só obedeci." "Eu precisava do dinheiro." O delegado será firme, usando uma criança.
Isso não tem perdão. Zulma cairá em prantos quando perceber que não sairá ilesa. No corredor, Olga será confrontada com as provas do incêndio. Ao ver as imagens, ela tremerá. Foi só uma brincadeira que saiu do controle. O delegado rebaterá seco. Brincadeira que destrói o sustento de famílias é crime. Olga baixará a cabeça, derrotada. Mas o maior espetáculo ainda estará por vir. Sandra, ainda vestida como baronesa de Champs, será levada algemada, gritando, perdendo completamente a pose. Eu sou vítima. Celso sempre foi invejoso. O delegado se aproximará dela com ironia. Vítima não finge a própria morte. Sandra berrará. Eu fiz tudo por dinheiro. E faria de novo! Nesse instante, Celso será levado para prestar novo depoimento. Ao cruzar com a irmã, os dois se olharão por alguns segundos. Sandra cuspirá veneno. Você me enterrou viva. Celso responderá com dor, mas firme, não. Eu só parei de mentir. Na saída da delegacia, Estela surgirá, acompanhada de Túlio. Ao ver Celso algemado, ela se emocionará. Eu nunca achei que você teria coragem. Celso sorrirá triste. Nem eu. Túlio apertará o braço de Estela respeitoso. Ele está pagando. Celso olhará para os dois. Cuida dela! Antes de entrar na viatura, Candinho se aproximará. Você errou muito, Celso, mas hoje fez a coisa certa. Celso engolirá o choro. Eu sei que não mereço perdão, mas precisava fazer isso. Ernesto observará tudo, humilhado. O que você sente agora, Celso? Ele responderá, olhando para o céu. Paz. A viatura partirá. Sandra berrará ao fundo. Isso não vai acabar assim. Mas o delegado encerrará. Vai sim! Na cadeia. A notícia terminará com a imagem simbólica. Os vilões algemados, sem máscaras, sem títulos, sem mentiras. E a frase final ecoará para o público. Celso perderá a liberdade, mas salvará a própria alma. Gostou dessa notícia? Qual é a nota que Celso merece? Me conte nos comentários.